Olá, bom, meu nome é Malena e eu vou estar aqui falando um pouco mais sobre o meu texto. O texto que eu escolhi, que foi o texto 1, a sala de aula como objeto de estudo da sociologia da educação nos Estados Unidos, Inglaterra e França. Vou estar falando aqui como que o texto, né, coloca a sociologia da educação nesses três países distintos. Vou estar explicando aqui os pontos-chave do texto. Bom, falando um pouquinho mais sobre a autora, a autora é a Lea Pinheiro Paixão. Ela possui graduação em Pedagogia pela FGV e doutorado na Universidade de Paris. Tem uma vasta experiência na área de educação, com ênfase em Sociologia da Educação. Bom, o texto ele vai trazer assim bastante elucidação, né, sobre esse tema, a Sociologia da Educação, né, dentro desses países distintos. Ele vai também trazer questões sociais, culturais, econômicas desses países distintos e como a sociologia da educação está inserida ali. Então, um dos principais objetivos aqui que eu pontuei foi que o texto traz de contribuir para a discussão sobre como a sala de aula foi assumida pela sociologia da educação em três países distintos, né, Estados Unidos, Inglaterra e França, exemplificar a maneira de como a sala de aula aparece e foi tratada pela sociologia da educação, e conhecer o processo de constituição e de evolução da sociologia da educação para a produção do conhecimento sobre o sistema de ensino hoje. Também traz um contexto, né? O texto ele vai pontuar aí algumas coisas, né, ocorridas naquele momento, né? Ah, por exemplo, lá em 1945 a 1965, a sociologia da educação ela vai se constituir como campo de conhecimento. E aí a gente já vai ter a sala de aula, né? Assim, o sociólogo já voltado um pouquinho mais para a sala de aula, de como se constitui, né? E um outro cenário também é o cenário de pós-guerra, né? O cenário de pós-guerra nos países de primeiro mundo vai fazer com que haja um crescimento efetivo do acesso ao sistema de ensino. Então, vai haver que se haja um melhoramento no sistema de ensino, na educação como um todo. Já em 1965 e 1975, a gente vai ter o sistema capitalista, né, sofrendo recessão. E por conta dessa recessão, as expectativas em relação ao sistema de ensino vão ser totalmente alteradas. Então, aquilo que se pensou que iria se melhorar, por conta dessa crise, já vão ser tudo alterado. Lá em 1970 vai passar a se falar sobre o fim das ideologias e ampliar a importância, né, do capital científico. O texto também vai trazer todas essas questões aí. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o que acontece nesses três países distintos, sobre os Estados Unidos, sobre a sociologia da educação, né, nesses três países distintos. E um dos primeiros países que o texto vai trazer é os Estados Unidos. Como ela começou o seu estudo como a sociologia da educação, né, ela foi um dos primeiros países a incorporar a sala de aula como objeto de estudo. Entre 1930 e 1950, a psicologia social americana vai privilegiar a discussão de temáticas que refletiu o contexto americano da insegurança ideológica e agitação política. A gente vamos ter aí um texto muito importante, né, uma obra de Frank Holt. Essa obra ela vai trazer aí, enfim, né, uma repercussão muito grande, porque a repercussão desse trabalho, né, bem como a divulgação, esse trabalho vai vir aí com a divulgação dos horrores cometidos pelo nazista, né? E associados à percepção da potencialidade explosiva, potencialidade explosiva dos problemas sociais, né, americanos, né? E que vão estimular a reflexão dos psicólogos sociais sobre a construção das personalidades democráticas. Então, Frank Ruth, com essa obra Personalidade Autoritária, vai trazer aí uma grande repercussão, né, para os Estados Unidos naquela época, né. Então, no período e tendo como consequência essa repercussão, né,
era natural que a sala de aula chamasse a atenção dos psicólogos sociais, porque nela as personalidades poderiam sofrer um processo de influência, né, sendo direcionados para a adoção de valores e atitudes mais convincentes na construção da nação democrática. E vamos ter aí no período de 1950 a 1960 os Estados Unidos, como outros países industrializados, realizando esforços, né, para ampliar o acesso à escola e generalizando o ensino do primeiro grau. Vamos também ter o aumento demográfico e a separação de brancos e negros. Inclusive, eu coloquei aqui uma imagem de Martin Luther King, né, que, enfim, foi um dos grandes, né, nomes, né, na luta racial. Então, todo esse contexto, né, e que a psicologia da educação vai estar inserida e a todo momento né, se tendo como a sala de aula como objeto de estudo. Já na Inglaterra, a sociologia da educação, ela interessou-se pela sala de aula mais tarde em relação aos Estados Unidos e mais cedo em relação à França. Então, ela está ali no meio a meio. Vamos ter alguns sociólogos muito importantes, como o alemão Marren, que ele tornou-se engajado no processo de reconstrução social, né? De 1946 a 1950 vamos ter um período de expansão do sistema de ensino e de 1976 vamos ter um relatório sobre a situação de ensino primário e secundário. E com esse relatório vai ter aí algumas, enfim, né, algumas reformulações, algumas ideias para melhorar o sistema de ensino. Já na França, o interesse pela sala de aula ele apareceu com 10 anos de atraso em relação à Inglaterra. Aí vamos ter a implantação das zonas prioritárias de educação, né, que vão ser chamadas de ZEPs, que foram anunciadas em 1981. Essa implantação de zonas prioritárias também foi bastante criticada, por ela ter um regime autoritário, como se fosse né, um regime de, enfim, né, o aluno não podia falar muito, enfim. E esses projetos, os projetos desenvolvidos no quadro das EPs, dessas zonas prioritárias de educação, ela vai atrair a atenção dos sociólogos franceses, né? O que vai contribuir para a emergência da sala de aula como objeto de estudo. Temos também um outro autor muito importante, que é o Sirota, né? Ele, ele vai trazer aí temáticas muito importantes, né? Fatores que para a reestruturação da sociologia da educação francesa, né? E que vai alimentar ainda mais a sala de aula como um objeto de estudo. As observações finais do texto são alguns que eu coloquei aqui, né? A descrição realizada sobre as linhas gerais da produção, que antecede no campo da sociologia da educação e a emergência da sala de aula como objeto de estudo, né? Vai ser apontada aí para um cenário comum nesses três países distintos, Estados Unidos, Inglaterra e França. E ele vai evidenciar este cenário comum, a solução entre os paradigmas temáticos da sociologia, né? As transformações econômicas e sociais que marcaram o desenvolvimento dos países industrializados. Então, esse, enfim, é o resumo do meu texto, alguns pontos, e obrigada.